Boa noite, meus caros. O título desta conversa de hoje é Simples e Ignorante, como consta ali no cartaz. Deixa eu explicar a origem deste título e o que a gente pretende conversar a respeito disso hoje. Em setembro deste ano, completar 41 anos que eu li pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Eu jamais tinha ouvido falar nele, por uma série de circunstâncias. Encontrei e li. E talvez a passagem que mais me intrigou, que mais me fez pensar, e depois, quando eu decidi estudar a doutrina espírita, mais me fez pensar ao longo dos últimos anos, onde eu realmente resolvi procurar entender melhor isso, é a pergunta 115 do livro. No capítulo 1º, a segunda parte do capítulo 1º, onde Kardec, naquela conversa que ele teve com o mundo espiritual, pessoalmente, através dos seus colaboradores, ele pergunta sobre os espíritos, tentando entender quem eram aquelas vozes, aquelas inteligências que se comunicavam com ele e com seus amigos e que traziam uma quantidade enorme de revelações que eles diziam a respeito da vida espiritual e da vida de cada pessoa vivendo na Terra. A explicação mais importante que eles deram, evidentemente, foram dizer que todos nós somos espíritos. Que ora, nós que estamos aqui agora, num corpo, somos espíritos encarnados. Espíritos vivendo num corpo de carne, mas que existem outros, uma quantidade imensa de outros espíritos, vivendo no mundo espiritual, numa outra dimensão diferente da nossa. Diz também, explicam com muita clareza, que nós vivemos um período aqui, neste mundo físico, usando um corpo como nós temos hoje, continuamos exatamente iguais quando vamos para o mundo espiritual, passamos lá um tempo e depois voltamos a encarnar num outro corpo físico. E há uma série de explicações do porquê tudo isso. Mas num determinado momento, Kardec, talvez até angustiado, tentando entender um pouco melhor essas conversas todas, ele faz a seguinte pergunta para o mundo espiritual. Sobre esses espíritos, todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, terão sido alguns criados bons e outros maus? Kardec faz essa pergunta porque, evidentemente, ele era um homem como todos nós aqui, vivia no mundo, e ele via que, junto com ele encontrava na sua vida diária uma série de pessoas extremamente boas, dedicadas aos outros, dedicadas a fazer o bem. Encontrava também outras pessoas extremamente malvadas, querendo prejudicar sempre que possível os outros, e um grupo qualquer de pessoas até indiferentes, que faziam ora coisas boas, ora coisas ruins, tinham muita preocupação quanto a isso. Então Kardec tenta entender por que Deus criou os espíritos todos, por que são assim diferentes as pessoas. Esta é a resposta do mundo espiritual, que eu disse que me intriga há 41 anos praticamente. Resposta da pergunta se todos foram criados, por que Deus criou alguns bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um, porém, Deus deu determinada missão, com o objetivo de esclarecê-lo e de fazê-lo chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si, de Deus. Nesta perfeição, essa aproximação com Deus, é que os homens, os espíritos, encontram a pura e eterna felicidade. Passando cada um pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem este conhecimento. Porém, uns aceitam submissos
pacientes essas provas e chegam mais depressa do que outros à meta que lhes foi marcada. Outros só suportam as vicissitudes da vida murmurando e, pela falta que incorrem deste modo, permanecem afastados da perfeição e da felicidade. Não dá para uma conversa que nós vamos ter hoje aqui tentar entender completamente nem a pergunta nem a resposta. Ela é complexa demais. Mas algumas pistas, a resposta dada pelo mundo espiritual para Kardec, com o restante de outras perguntas e respostas que constam no Livro dos Espíritos, nós podemos começar a compreender um pouco melhor tudo isso. No início, o mundo espiritual disse para Kardec, e depois disse que ele organizasse essas respostas, de modo que todos nós pudéssemos ter contato com elas, eles disseram que a criação do universo, de tudo que existe, foi obra de Deus, um Criador, que criou o universo que nós conhecemos e todo aquilo do universo que nós não conhecemos também, tudo que existe, foi criado pela vontade de Deus. Na sequência, eles dizem também que este Deus, quando resolveu criar o universo, ele criou dois elementos diferentes. A matéria, que forma tudo isso que nós vimos, esse mundo que nós vivemos, e até o nosso próprio corpo. Junto com a criação desta matéria, criou um outro elemento, que é o espírito. E aí eles dizem assim, o espírito é o elemento inteligente do universo. A matéria é estável. O espírito é o elemento inteligente. E que este espírito, aí dito aqui, foi criado simples e ignorante, mas com a missão de se tornar extremamente sábio. E desta forma, sabendo, se aproximar de Deus. E aí seria o estágio de completa felicidade. Quando nós começamos a observar as atitudes das pessoas que convivem conosco, nós vamos encontrar, assim como Kardec naquela época, vários exemplos de pessoas que são aquilo que nós gostaríamos de ser, né? São pessoas agradáveis, bondosas, que fazem o bem sem nem pensar, mas vivem para fazer o bem, parece. Só que fazem isso até como se fosse um ato tão simples quanto respirar. E nós, se não conhecemos, pelo menos nós temos notícias de pessoas, parece que desde o momento que acordam até o momento que vão dormir, se dedicam exclusivamente a prejudicar os outros e a fazer o mal. Então, essa mesma pergunta deve estar intrigando cada um de nós, né? Por que nós somos assim? Nós, eu digo todos os seres humanos. Por que nós somos desse jeito? Por que Deus não nos criou todos já puros e perfeitos? Felizes para sempre. Essa pergunta, ela sempre aparece quando nós iniciamos aqui na casa os grupos de estudo e algumas pessoas que vêm sempre pela primeira vez para participar dos nossos grupos, sempre tem alguém que pergunta isso, né? Porque é uma coisa que intriga. Por que Deus não nos criou já todos bonitos, saudáveis, bondosos e felizes eternamente? Bom, em primeiro lugar, nós não temos a resposta para isso, né? Não existe resposta. O que nós podemos é, usando a inteligência que Deus nos deu, começar a pensar. Qual seria o objetivo de Deus se nós todos fôssemos criados já perfeitos? Em primeiro lugar, qual é o mérito que nós teríamos, né? Nenhum, porque estaríamos com tudo nas mãos. Imagina uma criança que não precisa ir à escola, os pais não colocam na escola, o governo não obriga, mas simplesmente quando tem os seus, eu não sei exatamente a idade que vai, mas sei lá, seus 14, 15 anos, ela de presente recebe pelo correio um diploma ali, que concluiu o ensino fundamental, daqui a pouco ganha também um outro papel dizendo que concluiu o ensino médio e daqui a pouco tem um título universitário, sem nunca ter colocado os pés na escola. Legal, tem papéis inúteis, sem valor nenhum, porque se não fez esforço para aprender, só o título não serve para nada.
cada um de nós, quando vai fazendo esse tipo de trabalho, que é ir para a escola e fazer o esforço de aprendizado, né, sente por si só até a alegria de ter feito aquele esforço e ele ter dado resultado. E aí nós vamos conquistando o conhecimento. Seja esse bem simples de aprender a ler e escrever, que as criancinhas pequenas fazem, até os títulos mais importantes que tenha na vida acadêmica, que alguém possa querer conquistar algum dia. Tudo fruto do próprio esforço. Sem dúvida, diz o mundo espiritual, quando o Criador decidiu por criar este universo, e neste universo os seres inteligentes, ele pensou também assim: o ser humano, o espírito, é tão inteligente e tão importante nessa estrutura do universo que ele precisa conquistar com o seu esforço a perfeição e a felicidade. E aí essa frase, foram criados todos iguais, simples e ignorantes, começa a fazer sentido. E que nos faz também começar a pensar que tipo de vida nós devemos levar, que tipo de atitude nós devemos ter no dia a dia. Ora, simples, nós todos somos criados iguais, absolutamente iguais, simples e ignorantes. Vamos repetir isso que é importantíssimo. Mas agora, hoje, por exemplo, nós todos somos diferentes. Não diferentes só na aparência, isso também, mas somos diferentes na personalidade. Nós somos diferentes no grau de conhecimento sobre diversas coisas. Haverá alguns aqui, sem dúvida nenhuma, que são exímios no conhecimento da matemática. Outros terão uma dificuldade imensa de fazer as contas mais simples. Alguns aqui, quem sabe, conhecem o português, que cada frase é um poema. E outros, quem sabe, têm dificuldade de escrever até o próprio nome. Nós todos somos diferentes. Se nós formos levar este conhecimento para o campo da moralidade, também diferentes nós somos. Absolutamente todos diferentes uns dos outros. Se nós encontrarmos duas crianças, filhas do mesmo pai e da mesma mãe, gêmeos, até univitelinos, iguais, que ninguém distingue um do outro, criados da mesma forma e terão personalidades diferentes. Terão algumas semelhanças, mas serão essencialmente duas pessoas diferentes, que conforme o convívio nós vamos aprendendo a distingui-la uma dos outros. Então, o que nos trouxe essa diferença toda? Se todos somos criados da mesma forma. A explicação do mundo espiritual, contida aqui no Livro dos Espíritos, contida nas palavras do Cristo depois, quando ele há 2000 anos nos visitou, passou alguns anos conosco aqui na Terra, e do mundo espiritual depois disso, especialmente depois do advento da doutrina espírita, onde nós aprendemos a nos comunicar facilmente com a espiritualidade, todos eles dizem a mesma coisa. É exatamente isso. Todos fomos criados iguais, mas todos nós somos inteligentes. E a inteligência significa a capacidade de entender uma determinada realidade, pensar a respeito dela e decidir sobre ela fazendo alguma coisa. Isso é inteligência. Não é simplesmente conhecer alguma coisa. É conhecer e utilizar aquilo que nós conhecemos para fazer alguma coisa. Ora, como inteligentes que nós somos submetidos, e quanto mais inteligentes nós vamos nos tornando, mais nós começamos a compreender as leis morais que regem essa moralidade, essa inteligência. E uma dessas leis morais, também nos informada pela espiritualidade, é a lei de liberdade. Diz o mundo espiritual que Deus, quando criou o espírito, ele criou uma série de atributos. Dentre ele disse: o espírito é livre. Livre para fazer o que bem entende, o que ele quer, mediante a sua escolha. Ao mesmo tempo, ele diz que o espírito humano pode ser semelhante, neste caso de simples e ignorante, ele pode ser assemelhado a uma criança pequena. Um bebê de colo, ele tem liberdade, sim, mas ela é muito reduzida, ele não domina ainda o próprio corpo. Então, ele come na hora que a mãe dá comida, ele faz a sua higiene na hora que alguém o lava e limpa,
E conforme vai crescendo a criança, até chegar na idade adulta, ela tem as suas limitações, né? Até determinada idade, o pai e a mãe dizem a hora de dormir, diz a hora que pode sair, onde pode brincar, escolhem a escola, mas conforme vai crescendo, vai chegando naquelas idades onde ele começa a compreender a si próprio e pode assumir responsabilidades, nós começamos a nos tornar mais livres. Hoje, por exemplo, não se vê praticamente em caso nenhum algum jovem ir estudar para se tornar um profissional naquela profissão que o pai e a mãe escolheram. Eles decidem por conta própria. E essas decisões têm vindo, inclusive, em idade cada vez mais curta, né? Ou seja, conforme o ser humano vai se desenvolvendo, ele assume o cuidado sobre a própria vida e decide o que ele quer fazer. Bom, até aí é muito fácil de entender. Mas, de novo, por que ainda assim nós somos diferentes? Né? Como é que nós chegamos a esse estágio de diferença? A doutrina espírita veio esclarecer também uma coisa que já era conhecida lá nos tempos mais antigos, né? E depois foi abafada pelas religiões. É que nós reencarnamos, diz o mundo espiritual. Nós somos criados como espírito puro e aí nos foi estabelecido um programa. Começamos a encarnar no mundo físico, lá no início dos tempos, e em cada período nós vamos vivendo ora num corpo de carne, no mundo físico aqui, vivemos um pouco no mundo espiritual. E com essas sucessivas viagens, com essas sucessivas vidas, nós vamos aprendendo coisas diferentes. Nós todos não podemos lembrar e conhecer alguém, crianças, que parece que têm uma habilidade especial desde que nasceram. Tem crianças que ouvem uma música, já saem cantando, ou dançando. Acho que o ouvido está apropriado àquilo. Outros têm a habilidade de montar os seus brinquedinhos, de pegar peças bem pequenas, né? Motricidade, né? Diz os professores de educação física que é isso que se chama. Outros são, desde pequeno, crianças, mesmo sem um incentivo de pai e mãe, são mais caprichosas, outros são mais desleixados. Em cada uma dessas etapas, a criança e o espírito vai aprendendo um pouco mais. Conforme as experiências que tem, ele vai se moldando para o futuro. E é exatamente aí que nós estamos. Depois, cada um de nós, depois de um número absolutamente desconhecido, mas muito grande, de experiências em vidas diferentes, em corpos diferentes, aqui na Terra, e outras etapas iguais no mundo espiritual, nós chegamos ao estágio que nós estamos agora. Do jeito que nós somos hoje, com a nossa personalidade, nós fomos criando isso ao longo das vidas sucessivas que nós tivemos antes. Bom, e aí? O que nós vamos fazer com essa informação agora? Esse é um desafio enorme. Se nós somos agora o resultado do que nós viemos fazendo no passado, nas vidas anteriores, o que nós queremos para o nosso futuro? É absolutamente certo que nós todos, quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos chegar à conclusão que nós não somos absolutamente felizes. Nós passamos, claro, cada um de nós aqui, por momentos de alegria, de felicidade, de euforia até, mas também é natural, absolutamente natural neste nosso mundo, que nós passemos por momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, de raiva, de dor. Faz parte ainda das nossas vidas. Mas o fundamental é isso. A personalidade que nós temos hoje, nós construímos ao longo das vidas anteriores. Então, o que nós queremos para o futuro? Ficar exatamente como nós estamos aqui agora? Ora alegres, ora tristes, um pouco de felicidade, um pouco de tristeza, né? Ou nós queremos ampliar um pouco mais todo o conjunto de alegria e felicidade que nós conseguimos ter nesta existência. Que a próxima seja um pouco mais feliz. E a outra um pouco mais feliz ainda, e a outra mais feliz ainda.
Este é o sentido da própria vida. Este é o sentido que todas as religiões que conseguem compreender a ideia de reencarnação e de imortalidade chegam a esta conclusão. Nós podemos ir adiante. E aí tem uma outra mensagem extremamente importante de Emmanuel, através da mediunidade de Chico, este livro aqui, espetacular livro, chamado Pão Nosso. Na primeiro dos comentários de Francisco, ele diz o seguinte: existem pessoas que enxergam no Espiritismo simplesmente um campo de experimentar fenômenos, fenômeno da mediunidade. E esse fenômeno sem qualquer significado de ordem moral. Muitos estudantes até do Espiritismo limitam-se a esta investigação de laboratório ou se limitam a discutir e falar a respeito disso. Mas é importante reconhecer que há tantas categorias diferentes, tanto de pessoas encarnadas quanto pessoas desencarnadas. Como eu disse, né? Nós todos aqui somos diferentes entre nós mesmos. Existem espíritos encarnados e desencarnados, discutidores, levianos, rebeldes, inconstantes, amorosos, felizes, solidários. Existe também incógnitas e problemas para os habitantes dos dois mundos, tanto do mundo físico, que é o nosso caso aqui, quanto do mundo espiritual. Em vista deste fato, os mentores da espiritualidade dizem que é fundamental adotarmos o Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio com o mundo espiritual em fator de espiritualidade edificante. Mais ainda eles dizem: não vale a pena pesquisar recursos, informações que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós todos, que supomos trazer o coração pensando na responsabilidade de viver, o Espiritismo não é uma simples convicção de imortalidade. É, ao contrário, um ambiente de serviço e de edificação individual. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte, sem que o preparo nesta vida terrena nos leve na direção de uma melhoria espiritual. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber. Saber que nós somos espíritos e que a imortalidade é um fato. O importante é reformarmos-nos a cada um melhorando no caminho do bem. E ele conclui dizendo o seguinte: afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia de Paulo, apóstolo, todos devemos comparecer perante Deus, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. É um convite, esse que Emmanuel nos faz, para tentar compreender um pouco melhor aquilo que diz lá o Livro dos Espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, mas destinados cada um de nós, como espírito imortal, à felicidade plena e absoluta. Só que esta caminhada da situação em que nós estamos, da situação em que nós fomos criados lá no início dos tempos, até chegar a esta felicidade, esta caminhada depende de nós. Nós precisamos decidir. Então, o Espiritismo, ele está sempre nos colocando perante alguns dilemas, mas dilemas de bom gosto, dilemas úteis para cada um de nós. A ideia é essa: como é que eu estou hoje?
Daquele jeito que nós já falamos aqui. Um momento muito alegre, alguns momentos até feliz, mas enfrentando diversas dificuldades, de ordem moral, de ordem espiritual, de ordem material. Nós temos doenças, nós temos cansaço, nós temos velhice, nós temos trabalhos, às vezes, extremamente difíceis de serem feitos. Mas isso é tudo passageiro. A realidade nossa é como espírito imortal. E este espírito é que escolhe em cada encarnação, porque nós já estamos nessa condição de inteligência, este espírito é que escolhe na próxima encarnação que tipo de vida ele vai ter. Uma vida um pouco mais suave do que nós temos nesta, ou uma vida um pouco mais difícil, que exige mais esforço ainda. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fez antes dessa encarnação. Responsável por resgatar alguns erros cometidos no passado e responsável pelo tipo de vida que escolheu ter aqui, hoje. Portanto, nós temos uma excelente oportunidade agora. Preparar nesta vida agora, já, a nossa vida futura. Para que nós lá, quando deixarmos esse corpo aqui, mas continuarmos absolutamente vivos, levando o mesmo grau de conhecimento e de capacidade intelectual e moral, poder escolher um pouco melhor, lá no mundo espiritual, junto com os nossos mentores, como é que nós vamos prosseguir nesta caminhada para a felicidade permanente. O Chico Xavier, que recebeu por Emmanuel essa mensagem que eu acabei de ler, ele tem uma frase que ela é perfeita, mas a gente tem que ter ela sempre presente na mente. O Chico dizia assim: nós não podemos, nenhum de nós, mudar o nosso passado. O que nós fizemos nesta vida, daqui de meia hora antes de chegar aqui, até desde o dia que nós nascemos, e nas vidas anteriores, aquilo que foi feito, foi feito. Nós não podemos mudar. Mas todos nós podemos mudar o nosso futuro, a partir de agora. A partir desse segundo. Nós podemos começar a pensar agora naquilo que a gente não pensa ao longo do dia inteiro. Em primeiro lugar, que nós somos espíritos. Eu costumo brincar, e me perdoem, se não é, tenho certeza que não é o caso de todos aqui, mas eu costumo lembrar, inclusive falo isso muito com a Rosa, que nós nos damos conta que nós somos espíritos no dia que a gente está lendo alguma coisa dos livros da doutrina espírita em casa, ou o dia de vir para cá. Como se só aqui a gente se desse conta que somos espíritos. Não, nós somos espíritos 24 horas por dia. E é isso que nós temos que pensar então no nosso futuro, porque não existe morte para nós. Nós vamos pela eternidade afora, continuar assim, melhorando sempre. Mas a velocidade desta melhoria depende de nós. Então nós precisamos começar agora a decidir o que eu quero para mim na próxima existência. Essa a gente tem pouca possibilidade de modificar profundamente, porque já estamos envolvidos na vida, e é resultado do nosso passado. Mas como é que nós queremos a vida futura? Será que nós não queremos de verdade uma vida de mais alegria, um pouco mais de felicidade, sossego, paz e melhoria para todos com que a gente convive? Então o caminho é a gente mudar agora. Começar, a partir de agora, a mudar as nossas atitudes. Em primeiro lugar, está fazendo esse esforço de lembrar que nós somos espíritos. E que às vezes a gente se perde tanto nas coisas materiais, naquilo que não é importante para a própria vida, e deixando de fazer e pensar em nós próprios como espíritos que só tem que evoluir. Trabalhar um pouco mais no campo do bem. Não, como diziam antigamente, a igreja que não conhecia ainda bem esses detalhes, abandonar tudo e viver uma vida de oração. Não, continuar com a vida que nós temos agora, só nos dedicando um pouco mais, um pouquinho mais, a fazer o bem. Em primeiro lugar, para aqueles que estão próximos de nós, que são a nossa responsabilidade primeira. E, na medida do possível, para todo o restante de quem divide um pedacinho que seja da vida conosco. Possibilidades nós temos.
porque a humanidade já chegou num estágio onde nós somos, de fato, inteligentes. Temos como exercer essa inteligência. Lá no início dos tempos nós éramos simples e ignorantes. Agora não. Agora nós todos somos sofisticados e muito inteligentes. Vamos colocar essa inteligência em prática e organizar e preparar a próxima existência com mais alegria e felicidade. Muito obrigado pela atenção.